Dia de jogo grande, dia de jogo gigante. Daqui a pouco teremos lá no estádio do Morumbi, a partir das 9h30 da noite, o São Paulo encarando o Atlético Mineiro pelo jogo da ida das quartas de final da Copa do Brasil. E quem já está por lá é o repórter Paulo do Vale. Então, já vamos iniciar o programa falando sobre o tricolor paulista. E aí, PDV? Boa noite para você, como está o clima já no Cícero Pompeu de Toledo para este clássico nacional entre São Paulo e Atlético Mineiro? Passo destinado à imprensa, lembrando que o jogo é 9h30 da noite, né? Então o pessoal tá começando a montar aqui porque a imprensa foi liberada, inclusive os técnicos e tal, independente da emissora, se é TV ou rádio, liberados apenas 5h30, né? Então a gente já por aqui, aguardando também a chegada aqui dos funcionários, dos times. Chegamos bem cedo aqui no Cícero Pompeu de Toledo, um dia, claro, de luto, né, pro futebol de modo geral. De alguma forma o São Paulo um pouquinho mais, talvez, né? É claro que tá todo mundo meio que no mesmo barco, triste com relação à partida do Esquerdo, mas há uma semana praticamente, né, na quinta-feira da semana passada, aqui no Morumbi começou todo o drama do Esquerdo, que infelizmente ontem nos deixou, né? E assim, muita gente falou a respeito de um adiamento, que seria um desrespeito, uma loucura, que não tem cabeça para isso hoje, mas a verdade é que o próprio São Paulo em nenhum momento procurou a CBF, enfim, por uma tentativa de adiamento, inclusive mantendo o foco total na partida. Claro que com o sentimento junto da família e dos familiares, dos amigos e do próprio Nacional, né, dos companheiros do Esquerdo, mas os jogadores do São Paulo serão liberados aí de uma forma, até me parece que será fretado aí um jato para que eles amanhã estejam logo cedo no Uruguai para o sepultamento, enfim, para o velório do Esquerdo. Mas o São Paulo garante que o foco está sim no jogo de hoje. Claro que será um jogo em homenagem ao Esquerdo. Aí cada um tem uma visão a respeito de adiamento, de ter clima ou não, mas de alguma forma o São Paulo vai utilizar o Morumbi, vai utilizar o seu torcedor como uma forma de homenagear aí o Esquerdo, de prestar aí um pensamento, inclusive as organizadas do São Paulo. Vai ser uma festa, entre aspas, diferente, né? Inclusive com fumaça azul e branca, fazendo uma alusão aí ao Uruguai. São Paulo tem uma ligação muito forte com o Uruguai, de alguma forma, pelos jogadores que passaram por aqui. E acho que ainda mais passa a ter uma ligação quase que umbilical com o Nacional por conta do que aconteceu. Mas em nenhum momento o São Paulo procurou a CBF para uma tentativa de adiamento desse jogo, não. Inclusive teremos casa cheia daqui a pouco e, claro, muitas homenagens, né? Não só de quem vem ao Morumbi, homenagens espontâneas, como homenagens também institucionais, porque, de fato, é um momento muito triste, um jogador de 27 anos que nos deixa, que na semana passada jogava aqui no estádio do Morumbi, viu, Solé? E há 2 semanas estava celebrando o nascimento do filhinho, né? Então, uma partida extremamente precoce, dolorosa, que não dá pra entender muito, né? Putz, o cara infartou dentro de campo. É muito triste o que aconteceu com o Esquerdo, essa fatalidade dele ter falecido tão jovem, jogando, praticando a sua profissão. A família veio para o Brasil e infelizmente volta com a pior notícia possível, mas parabenizar, né, PDV, o trabalho que foi feito a todo momento pelo São Paulo, principalmente, né, ali também nas figuras de jogadores como Michel Araújo, o próprio Caleri, que sempre colocaram à disposição. O Caleri, por sinal, financeiramente, né, oferecendo até seus cartões ali para arcar com alguns custos que o Nacional poderia ter, que a família do Esquerdo poderia ter. Então, parabenizar também todo mundo do São Paulo, que foi extremamente humano nessa situação extremamente triste e dolorosa, e jogadores que não arredaram o pé, né? Jogadores que ficaram sempre presentes ali, talvez, né, não conheciam direito Esquerdos, talvez nem tinham visto Esquerdos na vida, mas esse mundo do futebol, as pessoas se conhecem muitas vezes dentro das 4 linhas.
todo mundo se respeita a nível profissional e alguns jogadores de São Paulo realmente, né, trabalharam de uma forma muito forte, né, indo ao hospital, oferecendo ajuda financeira, ajuda emocional, suporte à família e aos amigos, companheiros de time do Esquerdos. Então, parabéns ao São Paulo e aos jogadores que ficaram presentes a todo momento, até o infeliz momento da notícia do falecimento do Esquerdos. É verdade, Soler, e até por isso muito torcedor aí acabou questionando a realização do jogo hoje. Muitos torcedores e jornalistas, né? Institucionalmente, o São Paulo tratou com tranquilidade, entre aspas, essa situação, entendendo que o jogo deveria acontecer de fato hoje no Morumbi, mesmo que na semana passada o início do drama do Rua Esquerdo tenha sido justamente aqui no Cícero Pompeu de Toledo. Mas, aparentemente, claro que hoje é uma questão que, inclusive, pode ser aí feita na coletiva. Eu acho que o assunto hoje vai ser muito mais a parte humana e mental do que tática, talvez, independente do resultado por aqui. Mas, justamente, talvez essa blindagem nas últimas horas, depois de uma confirmação da morte, né, do Esquerdo, mesmo com o elenco do São Paulo bastante engajado, ao mesmo tempo um processo de concentração, de regime de concentração por parte dos atletas e também da comissão técnica, né? Mas repetindo, em nenhum momento isso foi cogitado, não, que o jogo não fosse realizado aí nas próximas horas. O movimento aqui no Morumbi é normal, tanto de funcionários como também de chegada de torcedor. Teremos o Cícero Pompeu de Toledo lotado novamente. Então fica aí só a questão, as homenagens, né? Será um jogo diferente, um clima diferente, mas a coisa acontece normalmente por aqui, viu, Soler? Agora, se deveria ou não, né? Aí é uma questão de um mundo ideal. E esse mundo ideal não existe na CBF, né? Nem nas tragédias aqui nacionais, a gente demorou tanto tempo para tomar alguma decisão, nem mesmo nessa questão humana, talvez, né? A máquina tem que andar, os jogos têm que acontecer. Eu tem que receber o borderô. Exatamente, assim, eu nem cheguei a pensar numa possibilidade de adiamento hoje, não sendo o São Paulo diretamente envolvido, né? Mesmo que exista, assim, uma proximidade do São Paulo com essa situação bem triste, não sendo algo que de fato tivesse uma ligação direta dentro do vestiário do São Paulo, alguma coisa que pudesse mudar essa questão, esse cenário de adiamento do jogo. Em nenhum momento cheguei a pensar que isso aconteceria se tratando da CBF. Talvez a gente esteja já um pouco calejado e até ignorando um pouco a parte emocional, os sentimentos, né? Que todo mundo sente muito nessa hora. Vai todo mundo meio que no automático, né, Soler? Exato. E falando agora, né, meu caro Paulo do Vale, de campo e bola. O que podemos esperar deste jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, né? O Morumbi extremamente lotado, abarrotado. O que você conta para o torcedor são paulino com relação aos times que se enfrentam logo mais aí no estádio do Morumbi às 9h30? Ô Soler, me ajuda aí, ó. Você trabalhou no jogo da volta entre São Paulo e Goiás, não trabalhou? Jogo, eu não sei se dá pra considerar que foi um jogo, mas eu trabalhei neste evento que, teoricamente, seria uma partida de futebol e nada aconteceu, né? Tá, porque eu não estava, porque eu tava voltando de viagem de Curitiba, porque Que dia vidão, antes eu fui hein? fazer... Não, eu tava trabalhando, eu fui fazer Corinthians e Grêmio por lá, inclusive com a classificação do Corinthians que joga amanhã. Você chegou a reportar, meu nobre repórter, a expulsão de Luiz Ubeldia? Não cheguei a reportar porque as imagens não mostraram que ele foi expulso, né? Então, como estávamos aqui, dependíamos do serviço de terceiros. Mas chegou a informação, né? Depois apareceu na telinha que ele tinha sido expulso. Porque assim, até agora, ninguém tem a exata certeza disso, viu, Soler? Inclusive Se assim... ele tomou o amarelo ou o vermelho, é isso? Exatamente. Alguns colegas, até conversando com alguns colegas, eles relatam que sim, ele foi expulso até na tentativa de separar a briga ali, mas não é falado, assim, a ausência do Zubeldia, ela não tem sido tão destaque assim, e por isso que eu coloco em xeque talvez essa questão. Mas assim, pra mim, até porque eu tava acompanhando o final do jogo, mesmo não trabalhando,
E eu me lembro da informação da expulsão do Zubeldia. Então, assim, até segunda ordem, ou até uma segunda informação, o Zubeldia está suspenso para hoje aqui no estádio do Morumbi, assim como o Alan Franco. O Alan Franco, de fato, foi expulso, Sim, né? Caiu na pilha ali ele arrumou treta, né? do Thiago Galhardo, enfim, da torcida do Goiás, que ficou arremessando o copo no gramado e tudo mais. O Alan Franco foi expulso, deve dar lugar ao Ferrarese. Acho que essa deve ser a única grande mudança, talvez, no time do São Paulo, já que o Zubeldia vem escalando um time das Copas, né? Talvez até um time considerado titular nas Copas. Foi assim na semana passada contra o Nacional por aqui e tem sido, de alguma forma, essa tônica do São Paulo. Então, um provável tricolor paulista para daqui a pouco, nem tão daqui a pouco assim, 9h30 da noite, mas já estamos por aqui no estádio do Morumbi acompanhando tudo. Um provável São Paulo de Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, a defesa então com Arboleda e Ferrarese e o Wellington na lateral esquerda, meio de campo com Luiz Gustavo, Bobadilha, Wellington Rato, mais à frente Luciano, Lucas e Caleri, um provável São Paulo para enfrentar o Galo aqui no Morumbi, primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil que o São Paulo defende o título, Soler. É, e